Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje, na aula de Geografia, vocês vão aprender sobre os indicadores de desenvolvimento. Quais são os indicadores necessários para se avaliar se um país é considerado desenvolvido ou subdesenvolvido? Um dos principais indicadores para se avaliar se um país é desenvolvido ou não é a renda per capita. Tá? Então, como você avalia a renda per capita? Você pega o PIB, que é a soma de toda a riqueza produzida por um país, internamente, e divide pelo número de habitantes. E aí você tem uma média de rendimentos, o que teoricamente caberia a cada pessoa se a renda fosse distribuída de maneira justa, né? Por isso que é uma situação apenas hipotética, é apenas uma abstração, porque na verdade uma parcela da população tem uma renda maior e outra parte dispõe de rendimentos mais baixos. É como essa tirinha aqui, né? Você tem como se fosse o PIB, o Produto Interno Bruto, né? Toda a riqueza partilhada pela população. Então, aqui seria a média de rendimentos, a renda per capita, por cabeça. Porém, na realidade, ela não é distribuída de maneira justa. Né? Enquanto uma minoria fica com grande parte da riqueza, a maioria fica com apenas as migalhas. Então, isso significa que é importante conhecer a renda nacional e como ela está distribuída no país. Então, é preciso avaliar se essa renda está concentrada ou não. Então, geralmente, nos países desenvolvidos, a renda é menos concentrada. Nos países subdesenvolvidos, a renda tende a ser mais concentrada. Hoje, existe até um indicador utilizado para avaliar a desigualdade social, que é o chamado coeficiente de Gini, que nós vamos trabalhar, né, mais tarde. Por que é importante avaliar a distribuição de renda? Porque, em geral, como eu falei, os países desenvolvidos, eles têm uma distribuição de renda mais equilibrada, com desigualdades não muito pronunciadas. Já nos países subdesenvolvidos, a concentração de renda, ela chega a ser muito acentuada. Né? Então, isso acaba sendo grave, porque impede que um país realmente tenha uma qualidade de vida. Aqui vai dar duas situações para vocês compararem. Por exemplo, o Japão, né, a renda média foi de cerca de 38,4 mil dólares em 2017. Por exemplo, o México, a renda per capita foi de 8,9, então já é uma diferença grande. No Japão, os 10% mais ricos ficavam com 21,7% da renda. No México, 10% mais ricos dispunham de 38,8% da renda. Então você vê que os ricos acabam concentrando mais a renda. Os 60% mais pobres no Japão, eles ficavam com 42,4% desse total. Agora, no México, os 60% mais pobres ficavam com 26,4% da renda. Ou seja, você vê que a concentração de renda no México, que é um país subdesenvolvido, é maior do que no Japão, que é um país bem mais desenvolvido. Então, basta fazer cálculos para notar que a renda média dos 60% mais pobres no Japão continuava elevada, quase 27.500 dólares, ao passo que a renda média dos 60% mais pobres era de cerca de 3.960, bem menor, né? Vamos dizer, praticamente 9 vezes menor. Quais são outros indicadores utilizados para se verificar a questão da qualidade de vida? Então, é preciso avaliar a expectativa de vida, né, que avalia a saúde. Se as pessoas vivem muito num país, isso significa que elas têm uma qualidade de vida boa. A mortalidade infantil, né? Se são muitas crianças que morrem até 1 ano de idade, isso significa que o país tem um quadro, né, deficiente de saúde. A alfabetização, né? Se tem um índice de analfabetismo muito grande, isso significa que falta investimento na educação, que é a chave mestra para o desenvolvimento. É necessário averiguar os anos de estudo, a leitura de livros por pessoa para saber o grau de instrução, a participação das mulheres no trabalho e na renda, o número de médicos e de leitos hospitalares para cada grupo de 100 mil habitantes, né? Qual que é o índice de corrupção, também é um indicador, qual é o acesso à internet. Então, existem vários indicadores utilizados para se verificar a qualidade de vida. E a expectativa de vida é um dos principais, porque é a estimativa do número médio de anos que se espera que um grupo de nascidos em determinado ano viva se mantidas as condições ambientais, médico-hospitalares da sociedade em que ela se insere. Né? Então, se eu nasci em determinado país, qual é a expectativa que eu tenho de viver? Né? Em quantos anos? É chamada também de longevidade. Então, o que vai interferir na expectativa de vida? Né? Vários fatores. Então, essas condições são expressas por taxa de mortalidade,
a condição do atendimento médico hospitalar, campanhas de vacinação. Se um país investe em campanhas de vacinação, né, no atendimento médico, a expectativa de vida é maior. A qualidade da água consumida, a educação, o índice de criminalidade. Se um país tem muita violência, muita criminalidade, muitas pessoas morrem, né, diante da violência. A poluição também, né, que também tem relação com a qualidade de vida, com a questão da saúde. Assim, quando essas condições melhoram, há um aumento da expectativa de vida. Alguns países, como Japão, Suécia, Canadá, Austrália, a expectativa de vida ela ultrapassa até 83 anos. Agora, alguns países, como Serra Leoa, Zâmbia, Chad, Nigéria, a expectativa de vida era de apenas 55 anos ou até menos. Então, assim, isso são dados de 2017, né? Pode ser que tenha aumentado até a expectativa de vida ou diminuído. Tá? Mas é um pouco a diferença, né, em relação aos anos. Embora nós estejamos numa fase de pandemia, né, onde houve muita morte por causa, né, da Covid, e então esses dados podem mudar, né, nesse ano de 2020 e até quando acabar essa pandemia. Tá? Então é importante a gente lembrar também dessa questão. Mas a expectativa de vida ela é maior nos países desenvolvidos. Nos países mais pobres, onde as condições de vida são ruins, a expectativa de vida tende a ser menor. Tá? Então, aqui na África subsaariana, são as menores expectativas de vida nessa região da Ásia. Você vê a Índia hoje tem um dos maiores índices de crescimento econômico, porém, a expectativa de vida ainda é considerada baixa, né, em relação aos países desenvolvidos. Aqui nós temos uma escala de cores, e as cores em verde mais escuro são as de expectativa de vida mais alta. Então, Europa Ocidental, Canadá, né, Oceania, Japão. Oceania, no caso, assim, a gente destaca a Austrália e a Nova Zelândia. Os outros não são tão desenvolvidos. Mas as menores, então, se concentram sobretudo aqui na África subsaariana, ou seja, a região ao sul do Saara, onde estão os maiores bolsões de pobreza do mundo. Tá? Então, o Brasil está entre 70 e 79,9 anos. Né? A expectativa de vida do Brasil está em torno de 74, 75 anos. Outro importante indicador de desenvolvimento é a mortalidade infantil. Tá? Então, a mortalidade infantil é diferente de mortalidade geral. Embora o cálculo seja semelhante, né? É calculado por 1.000, no grupo de 1.000 pessoas. A taxa de mortalidade geral mede quantas pessoas morrem por ano num grupo de 1.000 pessoas. A taxa de mortalidade infantil indica quantas crianças nascem e morrem até completar um ano. Elas morrem antes de completar um ano, na verdade, num grupo de 1.000 nascidas. Tá? Então, num grupo de 1.000 crianças nascidas, quantas que morrem antes de completar um ano? Isso é mortalidade infantil. Algumas organizações calculam essa mortalidade infantil em crianças de até 5 anos. Então, existe a diferença, mas em geral é até 1 ano. A taxa de mortalidade infantil no Afeganistão, por exemplo, em 2017, era de 110 por 1.000. O que significa isso? Que num grupo de 1.000 crianças nascidas, 110 morriam. Né? Nesse mesmo ano, 2017, o Brasil apresentava uma taxa de 13 por 1.000. Então, num grupo de 1.000 nascidas, 13 morriam. No caso do Japão, Singapura, Islândia, que são países altamente desenvolvidos, essa taxa girava em torno de 2 por 1.000. Então, muito pouco. As taxas de mortalidade infantil nos dão uma ideia mais precisa do desenvolvimento social. Por quê? Porque tem países, por exemplo, ricos, né, países desenvolvidos, e que a mortalidade geral ela é alta. Só que são países com boa qualidade de vida. Por exemplo, Alemanha, Itália, Japão, são países em que a expectativa de vida é muito alta e a natalidade é baixa. Então, a taxa de reposição da população, às vezes, é negativa. Mais morre do que nasce, mas não porque a qualidade de vida é ruim, porque tem muito idoso na população. E aí, o que acontece? Como tem muito idoso, morrem mais pessoas, mas não é porque a qualidade de vida é ruim. Agora, a mortalidade infantil, normalmente, se morrem mais crianças, é porque a qualidade de vida é bem deficiente, né? As taxas de mortalidade infantil nos países com menor grau de desenvolvimento são maiores do que nos países desenvolvidos, pois as crianças com até 1 ano de idade, elas são bastante vulneráveis às condições de vida precárias. Por isso que é importante fazer um acompanhamento pré-natal, ter um bom atendimento médico, né, para as crianças sobreviverem, porque é um período em que elas são bastante vulneráveis.
A alimentação e o atendimento médico deficiente são fatores que colaboram para aumentar a mortalidade infantil. Aqui está mostrando também um mapa sobre a mortalidade infantil, onde o continente africano, sobretudo a área da África subsaariana, tem os piores indicadores. Então, também é um mapa com escala de cores, e as mais escuras indicam as maiores mortalidades infantis. Então, elas se concentram, sobretudo, aqui no continente africano. Os melhores indicadores estão na Europa, né, e aqui na América, né, no norte, no caso dos Estados Unidos, América anglo-saxônica, né, Estados Unidos e Canadá, sobretudo. A educação também é um outro indicador muito importante para você verificar a qualidade de vida. Em países mais pobres, é possível ver, né, é possível averiguar que o índice de analfabetismo é muito alto. Agora, quanto mais desenvolvido é um país, maior o grau de instrução da sua população. Em uma população é comum haver indivíduos analfabetos, outros que concluíram o ensino fundamental ou ensino médio, os que cursaram o ensino superior ou até mesmo pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. E há uma relação direta entre educação e desenvolvimento, né? Então, os países mais desenvolvidos são os que têm populações mais escolarizadas. Os países com menores graus de desenvolvimento apresentam sistemas escolares muito precários, né? E boa parte da população é analfabeta ou não tem, né, um fundamental completo e mal chegam no ensino superior. A escolaridade ela influencia muitos aspectos da vida cotidiana das pessoas. Por exemplo, uma pessoa mais esclarecida vive mais e adoece menos, né, do que uma pessoa com nível educacional baixo, porque ela tem acesso a noções de higiene, alimentação saudável. A educação ela também vai influenciar na questão da tecnologia que um país desenvolve. Porque se um país investe em educação, ele investe em pesquisadores, né, ele investe em cientistas, né, técnicos que têm uma boa escolaridade. E assim, até meados do século XX, as desigualdades não eram avaliadas e não se consideravam outros indicadores sociais a não ser o PIB e o PIB per capita. Se um país crescesse economicamente, ele era considerado desenvolvido. Então não se avaliava muito a questão da qualidade de vida. Somente depois da Segunda Guerra Mundial, com a decadência das potências europeias e o fim, né, dos domínios coloniais pelos europeus lá na África, na Ásia, é que esse tema passou a ocupar um importante lugar nas discussões internacionais. Então, eles passaram a avaliar outros indicadores, a não ser a questão econômica, né? Em 1945, foi criada a ONU. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU foi criada para gerar paz no mundo e não era a única função dela. A função também era ajudar o desenvolvimento dos países mais pobres. Para isso, é preciso, antes de tudo, né, avaliar o desenvolvimento de cada país. Então, assim, para você avaliar se um país é desenvolvido ou não, é necessário você avaliar diferentes critérios, não só a economia. Então, além de você avaliar o PIB per capita, é preciso avaliar a saúde, a educação, as condições ambientais, até mesmo o regime. É sempre difícil escolher os critérios para medir o desenvolvimento de cada país e as desigualdades internacionais. Até o fim dos anos 80, como eu falei para vocês, eles usavam apenas os indicadores econômicos. Depois, eles passaram a utilizar outros indicadores. Na década de 90, eles criaram o Índice de Desenvolvimento Humano. Quem? A ONU, né? O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é um programa da ONU, criou esse indicador, tá? Que passou a avaliar não só a renda per capita, como também a educação e a saúde. Então, o IDH ele foi criado, né, em 1990 e introduziu uma mudança significativa na maneira de medir o desenvolvimento do país, porque ele passou a avaliar outros indicadores a não ser a renda per capita. Então, ele passou a medir a saúde, através da longevidade, e a educação, né, pelas taxas de matrícula, pelo nível de escolaridade da população. O IDH passou a ser medido em praticamente todos os países do mundo, com exceção dos poucos que não são membros da ONU, ou os que, em determinado ano, sofreram guerras, tal, não tem como enviar os dados, né? Então, por falta de dados, eles não fazem o levantamento. O IDH é uma média aritmética de indicadores de 3 campos da sociedade. Como eu falei, a renda per capita, né, ou PIB per capita, PPC, paridade do poder de compra, que leva em conta, né, o poder aquisitivo da população, o valor da moeda, a saúde, que seria a expectativa de vida. Se uma população vive bastante, significa que a saúde é de qualidade, e a educação, através dos anos de estudo.
Então, são os 3 elementos utilizados. E para definir o IDH de cada país, foi criado um valor que vai de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, maior o grau de desenvolvimento desse país. Quanto mais próximo de 0, pior o grau de desenvolvimento. Não existe nenhum país com IDH 1, né? Então, não existe nenhum país perfeito, né? Ou seja, as taxas elas podem se aproximar de 1, mas nunca chegam a 1. Um país que lidera há muito tempo o ranking do IDH é a Noruega, porque todo ano a ONU, né, através do PNUD, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, eles lançam um ranking dos países com os seus valores de IDH. Então, quem ocupa muito tempo, né, o primeiro lugar é a Noruega. E não existe nenhum país que tenha o IDH 0, né? Seria uma situação extremamente precária e de baixíssima expectativa de vida, renda, né? E 100% de analfabetismo. Então, não tem como ser 0, né? Aqui está mostrando também um mapa, né, com escala de cores. As cores mais escuras representam os maiores IDHs. Os países são classificados em 4 categorias: IDH baixo, médio, elevado e muito elevado, ou alto e muito alto. Tá? Então, os muito altos seriam, né, Estados Unidos, o Canadá e Estados Unidos, a Europa aqui, né? Sobretudo a parte ocidental, que é mais rica, né? Também a Rússia é muito elevado, Japão, aqui a Austrália, né, a Nova Zelândia e outros países aí, Argentina, aqui o Chile, né, na América do Sul. O Brasil, ele tem o IDH alto, não muito alto. De acordo com o relatório do IDH de 2016, havia 51 países do mundo com IDH muito alto, classificados pela ONU como desenvolvidos, e 41 países com IDH baixo. Existem uns países que têm o IDH médio e alto, que é o caso do Brasil. Então, 96 países de 188 pesquisados foram classificados como países em desenvolvimento, porque apresentam o IDH alto ou médio. Só que são países que têm muita desigualdade social, por isso que eu coloquei essa imagem aqui que reflete essa desigualdade. É uma classificação bastante discutível, pois entre os países considerados desenvolvidos, com IDH elevado, há casos de economias frágeis e praticamente sem industrialização, como Chipre, que é um país da Europa, né, que fica numa ilha, ou de países que dependem apenas de um recurso, que é o petróleo, que algum dia vai se esgotar, que é o caso do Catar, o Kuwait, Arábia Saudita ou Emirados Árabes Unidos. Eu coloquei uma imagem aqui de Dubai, né, que é uma cidade dos Emirados Árabes Unidos, muito conhecida pela riqueza, pela opulência, pelo luxo, e mesmo ali existem pessoas muito pobres, como está mostrando aqui na imagem, né? Então, essa classificação ela não leva em conta o desenvolvimento sustentável, mas apenas uma situação momentânea de elevada renda média e alguns poucos indicadores de educação e saúde. Tá? Então, as desigualdades sociais, por exemplo, são muito pronunciadas nesses países exportadores de petróleo e não são levadas em conta, que é uma outra imagem de Dubai também, que mostra essa desigualdade. Então, embora ele tenha um IDH elevado, isso não traduz, né, realmente a qualidade de vida, porque tem desigualdade. O IDH ele não avalia isso, ele avalia a renda per capita, não a renda real, né, de cada pessoa. Agora, nos países de IDH muito elevado, predominam indiscutivelmente os países como Noruega, Austrália, Alemanha, Estados Unidos, Japão, França, Reino Unido, porque são países com uma qualidade de vida muito boa, são países desenvolvidos. Aqui é uma imagem da Noruega, né, um fiord da Noruega, a qualidade de vida ali é excelente. Agora, no grupo dos 41 países que se enquadram como IDH baixo, estão aqueles extremamente pobres, subdesenvolvidos. Então, no grupo desses países com IDH alto ou médio, abrange economias díspares, né? Então, nós temos, assim, entre aqueles que têm o IDH, como eu falei, baixo, médio, alto e muito alto. Entre o médio e o alto, existem países com grandes desigualdades, como eu coloquei na imagem aqui, ó. Por exemplo, a China. A China é a segunda maior economia do mundo, mas tem muita desigualdade. O Brasil, o México e outras com uma fraca industrialização também, como Venezuela, Guatemala, Panamá, Paraguai, Nicarágua, Bangladesh. Agora, uma outra questão que deve ser avaliada, né, para você verificar se um país é desenvolvido ou não, é a questão da participação popular. Porque o IDH ele não incorpora no seu cálculo um elemento que é muito importante para o desenvolvimento, que é a democracia. Então, em países cujos regimes são extremamente autoritários, né,
nos quais não se pode fazer oposição ou criticar o governo e não há o direito de ir e vir livremente, a qualidade de vida da população é prejudicada. Aqui está mostrando uma imagem, né, da Arábia Saudita. Né? Foi apenas em 2018 que o governo da Arábia Saudita passou a permitir que as mulheres pudessem dirigir. Até então as mulheres, né, não podiam dirigir. A desigualdade de gênero no país ainda é marcante e afeta a qualidade de vida das mulheres. Aqui é uma mulher saudita numa aula de direção em Jeddah. Então, inúmeros estudos já demonstraram que o desenvolvimento dos países foi um processo pautado na participação da população. Então, a população ela tem que ser politizada, né, participar das decisões. Isso facilita muito, né, essas liberdades democráticas, facilita a população adquirir, né, o direito a uma boa qualidade de vida. Aqui está mostrando eleições para a Assembleia Nacional em Paris, a democracia é um dos aspectos dos países desenvolvidos. Então, os países de fato desenvolvidos, eles têm uma longa tradição de regimes democráticos. Então, eles investem em saúde, transporte coletivo, lazer, a população tem acesso a um sistema judiciário mais justo, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente questiona muito esse sistema judiciário. Muitas pessoas inocentes vão presas, muitos políticos corruptos ficam soltos, né? E lá, nesses países desenvolvidos, esse acesso ao sistema judiciário é maior, né? Então, um ambiente mais sadio também, direitos dos consumidores são validados, dos idosos, dos adolescentes, das crianças, dos deficientes. As eleições são periódicas e livres. Há uma liberdade religiosa de pensamento, que nem sempre acontece em países subdesenvolvidos. Né? As pessoas têm o direito de ir e vir, têm o direito à propriedade, de escolher o trabalho. Né? Elas não têm que escolher o trabalho para não passar fome, elas escolhem realmente uma carreira profissional, têm uma escolarização maior, uma qualificação para o mercado, então escolhem o trabalho, têm direitos eleitorais, podem protestar, né? Fazendo sindicatos, greves, têm direito à educação. No entanto, alguns países com IDH muito elevado, como Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar, eles têm uma parcela de estrangeiros na sua população que constituem a força de trabalho e têm menos direitos. Aqui eu coloquei uma imagem, por exemplo, eu coloquei de Dubai de novo, que reflete essa luxúria, essa opulência, essa riqueza. Então, os Emirados Árabes Unidos, ele tem um IDH muito elevado, né? Tem um IDH muito elevado. Porém, nem todos desfrutam de uma boa qualidade de vida. Portanto, esses países não podem ser considerados de fato desenvolvidos. Então, você vê o Catar, país que tem um PIB super alto, né? Então, quando você avalia o IDH, ele sai até muito elevado, porém, não traduz realmente a realidade da qualidade de vida. Então, é isso, tá? Então, na próxima aula nós falaremos mais sobre a questão dos indicadores sociais. Até mais.